Vamos lá, gente, sem perder o pique. Estava falando da editora Abril, né? Aqui nós temos um livro do Gonçalo Júnior chamado O Homem Abril. Cláudio de Souza e a história da maior editora brasileira de revistas, editora Ópera Gráfica. Você lembra que eu falei há poucos minutos que a editora Abril trouxe o Pato Donald para o Brasil? Pois é. No ramo dos quadrinhos, e foram muitos, o Cláudio de Souza era um cara responsável por eles. Era o cara que fazia o controle de qualidade, vamos dizer assim. Que quadrinhos? Tio Patinhas, Gastão, pessoal da Disney, os sensacionais Crass. Lembra da revista Crass? É uma coletânea de autores brasileiros muito bacana, eles traziam historinhas bacanas. A Turma do Pererê, do Ziraldo. Ou seja, e claro, por que não, a Turma da Mônica. A editora Abril, ela não foi a pioneira nos quadrinhos brasileiros, mas ela foi a quem melhor conseguiu abranger um leque de títulos e personagens que a gente ama e lembra até hoje, né? Que o prédio da Abril, acho que na beira da rodovia das Marginais, algumas páginas coloridas. Quem é que nunca folheou uma revista Quatro Rodas? Quem é que nunca foi conferir a revista Placar para ver a posição do seu clube na tabela do campeonato? A revista Cláudia, revista Playboy, Realidade. Ah, sim, e por que não dizer as séries de vinil, né? As coleções de música brasileira e de jazz e de música clássica que a editora lançava nas bancas de jornais. Olha que legal aqui também, os clássicos da literatura. Um belo trabalho do Gonçalo, repleto de imagens, onde o foco aqui, além da editora, é a atuação do Cláudio de Souza, tá bom? Vale muito a pena ver e ler por causa das imagens também, que são muito bonitas. Aqui a gente vai falar rapidinho sobre o Cidadão Kane brasileiro. O jornalista com certeza mais famoso da história, mais famoso não, mais poderoso da história do jornalismo brasileiro. O rei do Brasil, o Chateau, o Assis Chateaubriand. Esse empresário, esse empreendedor, esse praticamente magnata dos negócios brasileiros relativos à imprensa, se valeu muito da sua amizade com o Getúlio Vargas. E, ao saber de antemão tudo o que acontecia e aconteceria na imprensa não, na política brasileira, ele vai usando os diários associados para sempre dar os furos de reportagem e, claro, pegar os empréstimos aqui e acolá, com juros mais baixos, usando da amizade com o Getúlio, para ir montando o seu império jornalístico, né? O Fernando Moraes é o mesmo jornalista e biógrafo que escreveu A Ilha, que é, na verdade, uma biografia do Fidel Castro, né? Esse cidadão Kane brasileiro, que é o Assis Chateaubriand, ele não é praticamente um jornalista como a gente conhece, mas um empresário do ramo das comunicações. E nas décadas de 10, 20, 30, 40, 50, e no final dos anos 60, ele era realmente a figura mais poderosa desse ramo, tá bom? Falando de gente poderosa e por que não polêmica, ó, vai cair tudo, sempre cai alguma coisa nos nossos vídeos, lembra? Quase um mote do canal. Aqui, Lacerda versus Weiner, ou Carlos Lacerda versus Samuel Weiner. A Última Hora versus a Tribuna da Imprensa. Mas o que é isso? Na verdade, o Lacerda é o corvo e o Weiner é o Bessarabiano. O que será que é isso? É um pássaro, talvez? Rapaz, o que será que é isso, hein? Esse é um livro que trata da briga entre esses dois jornalistas e editores. O Lacerda monta a tribuna de imprensa. Será que eu não estou falando besteira? E o
Weiner cria Última Hora. E aí o que acontece? O Lacerda começa a... Vamos ver se é isso mesmo. O Lacerda começa a criticar o seu rival, detalhe, os dois jornais cariocas, da mesma época. Última Hora foi porta-voz de Getúlio Vargas. Ah, isso mesmo. O Lacerda usa o seu jornal recém-criado para falar assim, tá vendo? Montei o jornal, o Weiner vai lá e fez Última Hora. Última Hora está pegando empréstimos a juros baixos e de maneira irregular com o governo federal. E aí acusa o jornalista e o governo federal de mutretas e de favorecimento ilegal. Vocês estão dando dinheiro para Última Hora para eles falarem bem de vocês. Nada muito diferente do que acontece hoje no jornalismo brasileiro. E aí vira uma briga pessoal, não apenas jornalística. Os dois começam a se odiar e fica aquela disputa, né? Quem é que vai fazer o melhor jornalismo? Quem vai fazer as melhores notícias? Foi saudável para os leitores, mas é um dado curioso aqui, né? O Partido Trabalhista Brasileiro, ele voltará, olha só, esse pôster do Getúlio Vargas aqui, ó. Sim, que era veiculado no Última Hora. O Carlos Lacerda não gostava disso, fazia parte da outra turma. Aqui ainda falando de editoras, outro trabalho muito bonito do Gonçalo Júnior é um livro chamado Um Mundo de Impressões. Esse título foi muito feliz. Porque ao você chamar algo de um mundo de impressões, pode ser a impressão tipográfica, gráfica, né? Ou a impressão que você tem das coisas, suas impressões. Legal isso aqui. Na contracapa aqui, algumas fotografias de revistas. E o que é isso? Na verdade, a Editora Globo completaria 70 anos de vida e chamou o Gonçalo para fazer um livro sobre o aniversário da editora. O que ele já havia feito com a Abril, na verdade, naquela biografia do Tivita, que é anterior a esse, ele faz com a Editora Globo e mostra os títulos e as revistas, como a Cripta, a Vampirella, o Riquinho, o Hulk, etc, etc. Aqui, aquela série televisiva Carga Pesada virou gibi, ó. Ele mergulha no arquivo, no banco de dados da editora, faz um levantamento iconográfico, fotográfico, daqui as fotonovelas, ó, e vai contando a história desses títulos, os momentos que eles foram criados. A gente fica sabendo de bastidores. Olha aqui, uma série de livros sobre jardinagem, plantas, né? A função, a importância da revista de banca de jornal, ela vai além do título que ela traz, né? Mais uma vez, parece que a câmera vai caindo. Ela vai além. Sabe por quê? É assim. Só tínhamos a TV e o rádio para se informar. O computador era uma coisa que só aparecia em filme de ficção científica. Não havia internet. Não havia importação de revistas e livros. Como saber de algo que está sendo falado na Europa, nos Estados Unidos? Esperando. Você esperava e esse certo atraso te dava, então, a informação do que estava rolando. E aí você ficava na mão dessas revistas. Eram essas revistas que te botava a par do que rolava. E aí as editoras e esses homens que geriram essas editoras fizeram e faziam toda a diferença, né? Já estamos quase acabando. Aqui nós temos Golpe Mata Jornal. Na verdade, é a história do jornal Última Hora, escrita pelo Jefferson de Barros. Ó. Desafios de um tabloide popular numa sociedade conservadora. Ok. Muito bem. E é um livro escrito pela editora Arte, se não me engano é gaúcha, talvez? No ano de 1999. E aqui, ainda, Última Hora, olha, 2 livros. É o livro Acaba de Cair Tudo. Nossos vídeos sempre cai alguma coisa. É um livro do José Almeida Júnior, pela Record. Aí sim, um livro só se debruçando sobre a história da editora Última Hora, né?
Editora não, já tô louco por causa do avançar das horas. A história do jornal Última Hora. Muito ligado à UDN, aquele pessoal da direita, né, na época do regime militar e tal, né, sempre dentro do poder, sempre sabendo de tudo com antecedência. Aqui, o jornal de Antônio Maria. Você sabe quem foi o Antônio Maria? Ele é o autor daquela música Ninguém Me Chama, Ninguém Me Quer, Ninguém Me Chama, de Baudelaire. Acho que é isso. Escritor, cantor, dramaturgo, radialista. Um cara que jogou nas 11 também. Histórias, textos, coletânea de textos. E gente falando também um pouco sobre o nosso querido Antônio Maria, tá bom? Um lançamento da Paz e Terra. Na verdade, um relançamento, né? Ele é um livro que foi lançado na década de 80, mas acho que a primeira edição dele é dos anos 60, não tenho certeza. Diário Popular. A trajetória de um jornal paulistano. Vocês lembram do Diário Popular? A sede ficava lá na rua Major Quedinho, perto do Bar Estadão. O Bar Estadão é aquele bar que vende, não sei, os maravilhosos sanduíches de pernil. Ficava aberto até a madrugada. Foi o que fez a fama do bar, né? Aquele prédio perto do Bar Estadão era o prédio onde funcionava o Diário Popular. E aí, esse jornal, que é um jornal antiquíssimo, ele é um jornal da virada do século XIX, 1890, se não me engano, ele vai se estendendo e falando de uma maneira popular, o próprio nome diz, sobre os assuntos da cidade de São Paulo e do Brasil, mas com foco em São Paulo. Tenho, né, um amigo que foi jornaleiro e ele falava assim, pô, o Diário Popular só publica coisa do Corinthians. Eu falei, mas como assim? Pô, todo dia tem Corinthians lá. Eu falei assim, o Diário Popular e a Gazeta Esportiva fica esticando os assuntos e sempre dão um jeito de colocar o Corinthians no meio, mesmo quando não tem assunto para falar. Eu achava isso curioso. Assim, não, o Diário Popular fica falando de esporte, aqui as manchetes históricas, né? Aqui, ó, Corinthians, vitória espetacular, olha aqui, ó, né? O próprio nome diz, ó, Senna morto. Olha só que legal. É um livro que conta a história do jornal paulistano. Jornal da Tarde, uma ousadia que reinventou a imprensa brasileira. Ferdinando Casagrande. Eu trabalhei 7 anos no Estadão e, para chegar até o banco de dados, a gente caminhava bem no meio da redação. Do lado esquerdo, os jornalistas do Estadão, do direito, os jornalistas do Jornal da Tarde. Eu conheci muitos desses personagens que estão aqui na contracapa. O Fernão, o Rui, né? Já troquei pelo menos um oi com eles, né? O JT foi criado pelo Mino Carta e se notabilizou pela agilidade, pela tipografia ousada, pelo bom humor, por que não, das matérias, da diagramação. Eles fizeram o que os americanos chamavam do New Journalism, do Truman Capote, do Gay Talese, que era o quê? Contar uma história, mas sem aquele rigor do manual de redação, dando um espaço para o jornalista ser um pouco ele, né? A gente via isso muito nas resenhas, né? Aí depois, o JT, ele deixa de funcionar, ele termina, né? No meio dos primeiros 10 anos do século XXI, né? O Fernão, aquele gostava muito de ecologia, de assuntos marítimos, né? Lembro do Neumann também, que escrevia para o jornal. Legal. O JT sempre foi um jornal bacana e gostosinho de ser lido. Aqui já alguns títulos que eu não conhecia. Vamos já pegar todos aqui. A gente tem Olha a Folha. Amor, traição e morte de um jornal. Que folha é essa, hein? Vamos ver? Editora Sulina, que é uma editora gaúcha.
Correio, Folha da Tarde. Peraí. Folha da Tarde. Tem que ver se essa Folha da Tarde é a Folha da Tarde do Grupo Folha ou um jornal gaúcho. Não, essa aqui é um jornal gaúcho, acho que chamava Folha da... Isso mesmo. Folha da Tarde, homônimo do jornal paulistano. Foi um jornal gaúcho e esse livro trata da morte da Folha da Tarde, né? A trajetória até o seu fim, né? Um curioso aqui é que na contracapa tem uma foto de umas crianças aqui e um recado. Ligue grátis se você conhece, as crianças estão desaparecidas. Sinceramente, eu não conhecia esse jornal gaúcho. A Hora, uma revolução na imprensa. As histórias de um jornal que provocou grandes transformações na imprensa e marcou época no Rio Grande do Sul. A Hora é um jornal gaúcho. Sinceramente, eu só conheço o Correio do Povo e o Zero Hora, né? Esses eu acompanhei até no formato papel. A Hora, olha que legal. A Hora é um jornal gaúcho. Umas ilustrações coloridas aqui, ó, que interessante isso aqui, hein? É um jornal, é uma edição da LPM Editoras, que também é uma editora gaúcha, e é do ano de 2000. Histórias do surgimento e da vida que marcou a imprensa gaúcha. A Hora. Tá cansativo? Vamos terminar. Até a última página, uma história do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil, todos conhecem, o famoso jornal carioca, que antes de morrer migra para a internet, também um jornal quase, acho que foi um jornal centenário. Trouxe grandes inovações também gráficas, principalmente do segundo caderno, né, que é o chamado caderno cultural. É o Jornal do Brasil que dá importância ao caderno de cultura, que sempre foi relegado a uma coisa pouco importante, só frequentava as últimas páginas, as notícias mais descartáveis. E aí o Jornal do Brasil fala, não, vamos fazer grandes entrevistas com o pessoal ligado à cultura e vamos criar um caderno só para isso, né? Que um tijolão também de mais de 550 páginas. O título é o que ele entrega, né? Uma história do Jornal do Brasil, escrito pelo César Mota. Aqui tem um selo, ó, livro imperfeito. Você consegue ver aqui amarelinho? Livro imperfeito. Grandes obras, pequenas imperfeições. Aí você abre um recado aqui, ó. Olha que interessante. Um recado, ó. Livro imperfeito. Grandes obras, pequenas imperfeições. Durante a produção dos livros, algumas cópias saem com defeitos e nunca chegam às livrarias. Em algum momento deve ter alguma página com a folha trocada, algum erro de tipografia, coisa do tipo. Mas são 550 páginas, conta a história do Jornal Carioca. Desculpa, pessoal, tô meio louco. E, mais do que isso, ao contar a história do Jornal do Brasil, conta a história da cultura brasileira. O Império de Papel, os bastidores de O Cruzeiro, a Scioli Neto. Cruzeiro, aquela revista também que vocês conhecem, que preponderou, que ficou muito protagonista na década de 50, 60. Sempre trazia alguma miss na capa, né? Fotos bonitas. E tinha uma dupla aqui de férias, que era o Davi Nasser, aquele outro rapaz lá que foi fotógrafo. E aqui o Scioli Neto vai contando a história da revista O Cruzeiro. Terminando o vídeo, sei que esse vídeo foi muito estranho, falando de coisas meio malucas, não podia deixar de falar sobre o maior escritor é exagero, o mais engraçado jornalista de todos os tempos. Estou falando do Peninha, o sobrinho do tio Patinha. Tio Patinhas era também repórter, redator e trabalhava na redação de A Patada. E o Peninha ia fazendo suas reportagens. Olha ele aqui entrevistando um robô, um ET, sei lá o quê. E aqui é o que o nome diz, é um manual mesmo. Né? O manual do Peninha é um manual de jornalismo, manual de coisas ligadas
a comunicação, a estreia de gala, aqui, quando um iate ancorou na rua, coisas do mundo de Walt Disney. Gente, ainda existe banca de jornal no seu bairro? Você já cancelou a sua assinatura? Ou vai assinar alguma revista? Ah, você assina pelo celular? Lê pelo celular? Ok. Hoje eu não vou entrar nesse detalhe, nesse quesito, mas a gente sabe como é importante, mais do que nunca, a imprensa, uma boa imprensa, para as nossas vidas. Né? O mundo está se globalizando e mudando muito velozmente e a gente fica na mão de alguns editores, de alguns jornalistas que dão aquele apito. Vira para a direita, vai para a esquerda, tape os olhos, abaixa a cabeça, não leia isso ou faça aquilo. Claro, não desse jeito, mas que acaba funcionando assim. Né? Quando você fica muito dependente da imprensa, você perde aquela percepção de ir atrás das coisas de uma maneira intuitiva, de ir para as fontes primárias e descobrir se realmente o que estão falando é verdade. Lembrando que vivemos num mundo onde a fake news está graçando, né? Quem são esses homens, esses jornais, essas empresas que nem existem mais? Foram desbravadores. Foram gente que, apesar de seus defeitos e seus arroubos megalomaníacos, deram o norte, foram o capitão de um navio que levou a gente até terra segura. Né? Claro, a modernização é algo inevitável, o celular e as mídias digitais são muito bem-vindas, mas é claro, o jornalismo não é mais a mesma coisa. Os jornais não são mais a mesma coisa. As revistas hoje são virtuais. E, pasmo, até os gibis, os quadrinhos, são lidos na tela do computador, do celular, do aplicativo, etc. Tudo bem, vamos tentar se adaptar a isso, né? Não sei se você conseguiu captar o que eu estava querendo dizer. O recado era esse. Em breve voltamos com outro assunto. A casa está numa balbúrdia total. Peço um pouco de paciência, talvez eu me ausente por alguns dias, mas voltaremos falando sobre algum assunto mais legal e, por que não, até um pouco mais leve. Né? Vá assistir televisão. Lá ainda tem um pouquinho de jornalismo. Quem sabe? Depois eu falo mais sobre isso. Fiquem com Deus.